Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI do canal. Dando continuidade às aulas de funções DAX, hoje nós vamos começar a falar de uma função muito importante, que é a função calculate. Tá? Essa função ela é uma função que é utilizada para modificar o contexto de filtro dos relatórios. E normalmente ela trabalha junto com outras funções. Ela utiliza outras funções para modificar esse contexto de filtro. Antes de iniciarmos a aula, se vocês ainda não estiverem inscritos no canal, sejam bem-vindos, inscrevam-se para serem notificados das próximas aulas. Lembrando que toda segunda-feira a gente publica uma aula de Excel e toda quinta-feira a gente publica uma aula de Power BI. E no final do vídeo, não deixem de dar um like ou um dislike. O arquivo que nós vamos utilizar na aula está na descrição do vídeo, caso vocês queiram acompanhar a explicação da aula. Então, na aula passada, nós trabalhamos com essas três medidas. Fizemos aqui uma matriz, utilizando as três medidas, e hoje nós vamos começar a falar da função calculate, e vamos utilizar essas duas funções como argumento da função calculate. Então, já montei uma matriz aqui, coloquei, nessa matriz eu coloquei o campo ano e o campo mês, já coloquei a medida de soma de vendas e colocamos aqui a medida de acumulado de vendas. Eu nem preciso dessa medida não, tá? Vou tirar essa medida também, vamos trabalhar somente com a medida 0,6. Então, mais uma vez aqui, então, para a gente entender o que a calculate faz, ela avalia uma expressão em um contexto modificado por filtro. Tá? Então, aqui, quando a gente tem a soma vendas aqui, a gente tem a soma de vendas utilizando o contexto de filtro aqui do relatório. Então, isso aqui, ó, abril de 2018. Então, nós temos aqui a venda aplicando-se o contexto do relatório. A ideia agora é a gente modificar, ou seja, nessa mesma linha, não vai mais aparecer a venda de abril. Vai aparecer a venda de acordo com o filtro, né, que nós vamos modificar através da função calculate. Tá? Então, por exemplo, nós vamos criar uma medida agora que ela vai analisar quanto é que a gente vendeu no mês anterior. Ou seja, aqui na linha de abril não vai aparecer nada, porque nós não vendemos nada em março de 2018. Em maio, vai aparecer a venda do mês anterior, para a gente poder comparar se a venda do mês atual superou ou não a venda do mês anterior. Nós vamos criar uma medida que vai mover o conjunto de datas de acordo com o intervalo específico. A função dateAdd para fazer, para alterar exatamente esse contexto aqui. Tá? A gente usa a função calculate e, como argumento da calculate, a gente vai usar a dateAdd para deslocar o conjunto de datas um mês para trás. Tá? Então, vamos criar uma nova medida. Vai ser a medida 17. Tá? Nós estamos criando medidas numeradas, só para a gente ter uma cronologia das medidas utilizadas. Vamos criar a medida 17 e vamos chamar ela de vendas do mês anterior. Então, toda vez que a gente quiser modificar o contexto de filtro, a gente tem que usar a calculate. Tá? Então, a calculate, ela avalia uma expressão em um contexto modificado por filtro. Então, eu quero analisar a venda, a soma de vendas, então eu vou usar a expressão, vai ser a medida que a gente já criou, e vírgula, para separar um argumento de outro, e
O próximo argumento da função calculate é um filtro. Então, nós vamos utilizar a função dateAdd para mover as datas um mês para trás. Então, ó, o primeiro argumento é a data. A gente usa a nossa tabela de datas e a coluna de data. Número de intervalos. Número de intervalo. Como eu quero um mês anterior, eu vou botar -1. Se eu quisesse 2 meses para trás, eu colocaria -2. Se eu quisesse 6 meses, eu colocaria -6. Então, eu quero um mês, aí eu botei -1. Só que aí eu preciso dizer se é -1 dia, um mês, um trimestre ou um ano. Então, eu quero deslocar a minha data para um mês para trás. Então, criamos a nossa medida. Então, quando a gente colocar essa medida aqui no nosso relatório, nós vamos ver que os valores agora, eles foram modificados, ou seja, na linha do mês de maio, eu vou ver a venda do mês de abril. Tá? Então, só para a gente observar, se eu colocar aqui -2, ó, dentro da medida, ele vai deslocar 2 meses, ó, 2 meses atrás. Tá? Quando eu botei que era do mês anterior, eu vou deixar -1. Se eu quisesse a venda do mês do ano anterior, é a nova medida que a gente vai fazer, a gente, ao invés de colocar -1 month, a gente colocaria -1 year. Ou até poderia usar -12 month. Mas como eu quero do mês do ano anterior, eu vou criar uma medida com -1 e usar esse último argumento, year. Tá? Para não ter que digitar tudo novamente, eu vou copiar o texto da medida 17, vou criar uma nova medida, vou colar aqui, vou trocar para 18, vou botar aqui vendas do ano anterior, e vou modificar somente o último argumento, que ao invés de ser month, vai ser year. Então, repare, nós não tivemos venda no ano de 2017. Então, todas essas vendas aqui do ano de 2018, essa medida vai ficar em branco. E no ano de 2019, a gente vai ver que no ano de 2019, a gente vai ver que vão aparecer as vendas do ano anterior. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, a 18, colocar aqui. Então, olha lá, em abril do ano anterior, eu vendi, ó, 286. Então, aqui eu estou comparando o mesmo período, abril, só que do ano anterior. É uma outra análise que a gente pode fazer. Tá? Reparem que tem uma função que retorna um conjunto de datas da seleção atual do ano anterior. Ou seja, essa função semi-period faz a mesma coisa que a dateAdd. Tá? Só que com menos argumentos. Eu não preciso informar. Repare, essa função dateAdd, ela tem 1, 2, 3 argumentos. A função semi-period faz a mesma coisa que a dateAdd, quando utilizado -1 year, com um único argumento. Tá? Então, a gente vai fazer uma outra medida aqui, só para mostrar que a gente consegue fazer duas medidas com filtros diferentes e chegando no mesmo resultado. Tá? Então, vamos criar aqui uma nova medida. Vai ser a nossa medida 19. Como eu chamei de 19, eu posso chamar também de vendas do ano anterior. Tá? Se eu não tivesse o número, eu não poderia ter duas medidas com o mesmo nome. Mas como eu teria o número, eu posso ter duas medidas vendas do ano anterior. E aqui nós vamos usar também a calculate. Também vamos avaliar a expressão 0,6. E no filtro nós vamos usar, ao invés de usar a dateAdd, nós vamos usar a same period last year. Reparem que
esta função ela só pede um único argumento, enquanto que a dateAdd pedia 3 argumentos. Aí aqui a gente escolhe a calendário data, fecha o parênteses da same period last year e fecha o parênteses da calculate. E vocês vão observar que o resultado dessas duas medidas vai ser o mesmo. Tá? Então, a gente pode calcular vendas do ano anterior ou utilizando dateAdd como o filtro da função calculate ou a função same period last year. Hoje ficamos por aqui. Não deixem de dar um like ou um dislike. E lembrando que toda segunda e toda quinta a gente divulga a aula no canal. E aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá!